a Deus. Aleluias. A paz do Senhor a todos, amém. Glória a Deus, que tarde maravilhosa. Um ambiente leve, né, onde a presença do Senhor está. A palavra diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará presente. Eu estou aqui no nome de Jesus. Há mais alguém? Que bênção, glória a Deus. Ele se faz presente. Quero agradecer ao pastor Claudio Miro pelo convite, né, e quando ele me fez o convite, a gente sente o peso da responsabilidade de ser uma voz a falar da palavra, da grandeza, do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus. E o título, né? Intensificando a busca, conquistando em 2024. Quando ele passou o texto base de Mateus 24:13, aqueles que perseverarem até o fim, né, esses serão salvos. A gente pensa dentro de um quadro que aonde tem que haver a perseverança. E a gente olha para os nossos dias, nós percebemos dias tão desafiadores. A fé, desafiadores a nós como famílias, a nós como cristãos, e um mundo que a cada dia afunda no pecado. E pedindo uma palavra ao Senhor, eu quero trazer primeiramente uma palavra dentro de um quadro que nós vivemos, e o porquê da perseverança, para que realmente a gente conquiste, né, algo. E a conquista, ela não é no âmbito material, ela é no âmbito espiritual. Então eu peço que vocês me ouçam com amor, e eu peço que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós e que saiamos daqui edificados. Amém? Então eu quero ler 2 textos. O primeiro está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. E lá em Provérbios 28, 13, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados, ele alcança misericórdia. Quem confessa e abandona, ele vai prosperar. Aquele que encobre, esconde, ao contrário, ele alcançará um fracasso na sua vida. Juntamente agora com Mateus, 24:13, que vai nos dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Pai, nós já oramos, nós expressamos ao Senhor a nossa adoração por meio de cânticos, brados, júbilos, por meio até mesmo, ó Pai, do silêncio, porque a Tua palavra também diz que o Teu Espírito, Ele intercede junto ao Teu trono de graça com gemidos inexprimíveis naquilo que nós não sabemos pedir. Nesta tarde nos reunimos em Teu nome, Senhor, para que a Tua palavra venha ser uma luz no nosso entendimento. Nos reunimos para lhe oferecer o nosso culto racional, para que seja em todo o tempo o Teu nome engrandecido. Nesta tarde, ó Senhor, eu quero expressar gratidão pela vida dos Teus filhos e filhas que aqui estão, pela vida do pastor Claudio Miro, sua casa, a sua família, que ele continue prosperando, avançando, sendo bem sucedido em tudo aquilo que se propuser a fazer. Sobre esta casa, sobre a liderança, Pai, sacerdotal desta casa, que o Senhor também continue a derramar a porção dobrada do Teu Espírito, sobre os obreiros, sobre a cada um daqueles colaboradores, sobre toda a equipe pastoral, toda a equipe de liderança, de célula ministerial, que o Teu poder se manifeste, que a cada dia a Igreja Vida continue sendo uma referência, ó Deus, da manifestação do Teu poder e graça, não somente no município da Serra, mas em todo o estado do Espírito Santo. Que seja o Senhor engrandecido, ó Pai, e eu dependo que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração. Eu sou só uma voz, a minha voz alcança ouvidos, mas o Teu Espírito fala ao coração do homem. E eu lhe peço, Espírito Santo, fale poderosamente, segundo as nossas necessidades, e que o Teu nome seja engrandecido, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Glória a Deus. Queridos, eu confesso que após a legitimação apostólica, algumas coisas, a minha visão sobre a igreja, ela mudou, não por causa de um título, porque não é sobre título e nem sobre o derramar do óleo, mas sobre a unção que o Senhor libera. A gente passa a olhar para a igreja com os olhos mais amplos, sabe, meu pastor? Eu não consigo mais olhar a igreja num ambiente só de paredes. Eu creio que a igreja, ela tem que avançar além das suas paredes. Ao olhar para o contexto do mundo que nós estamos vivendo, nós percebemos o desafio que nós temos como igreja. Muito mais do que nos reunirmos num templo,
nós temos que manifestar esta unção, esse poder lá fora. E o porquê de tudo isso? Porque nós vivemos um tempo, sabe, irmãos, de uma decadência moral, dos valores éticos, morais, familiares, religiosos, cristãos. Nós vivemos uma decadência, né, nos nossos dias. Esta é uma grande verdade. O coração do homem, ele não é despertado para Deus com as mirabolantes formas da religião. O coração do homem, ele só encontra descanso e refrigério na palavra do Senhor. Numa palavra sem penduricalhos, uma palavra pura, genuína, porque a palavra é o próprio Cristo, Ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens, e é nele que nós vemos a glória do Deus invisível, é nele que nós vamos encontrar, então, um verdadeiro avivamento e despertamento, para que como igreja, nós possamos nos mover nesses dias. E eu glorifico ao Senhor porque o Senhor tem visitado a sua igreja. E essa visitação, ela nos traz um despertamento para o nosso posicionamento diante da sociedade. Se nós estamos falando de intensificar, de uma busca, a primeira pergunta que nos fazemos é: estamos buscando o quê? Essa é uma pergunta que precisamos responder. O que nós temos buscado como cristãos? O que te motiva a sair da sua casa em uma tarde e se reunir em um ambiente de culto ao Senhor? Qual é a força? Qual é a motivação? Porque a palavra motivação diz motiva a ação. Há um motivo que te impulsiona. E a grande pergunta é: esse motivo, ele é legítimo? Qual é o motivo que te faz estar aqui? Qual é o motivo que te faz amar a Deus? O que te impulsiona? Porque quando nós olhamos para os nossos dias, irmãos, são dias de uma total depravação, são dias de uma perversão e decadência, são dias difíceis, é um dia em que há um declínio na nossa sociedade, os bons costumes estão sendo jogados na lata do lixo, nós vivemos dias de uma corrupção em todos os níveis da sociedade, e a grande pergunta que nós temos que nos fazer é: aonde foi parar o pecado? Aonde está o pecado? Aonde o pecado está na nossa sociedade? Onde o pecado está no nosso discurso sobre fé e sobre amar a Deus? Porque quando nós olhamos, irmãos, percebam, a palavra pecado, ela tem perdido força há muito tempo, inclusive dentro da igreja. Não se fala de pecado na igreja, não se fala daquilo que profana o nome do Senhor, não nos posicionamos contra aquilo que desagrada a santidade do Senhor. E nós queremos muitas vezes um ambiente agradável e confortável a homens. Nós deveríamos nos preocupar em ter um ambiente confortável para a manifestação da presença do Eterno. Oh, glória! Nós temos que intensificar sim a busca, mas em quê? Porque, amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que o pecado perdeu força para a sociedade, até mesmo para a igreja, mas o pecado nunca perdeu relevância para Jesus, para os apóstolos, para os profetas. O pecado, irmãos, as escrituras continuam condenando. A grande verdade é que a nossa sociedade, a nossa geração, ela declarou guerra contra a culpa. Nós vivemos um tempo em que essa geração atual, ela encoraja o pecado, mas ela não quer, ela não tolera as consequências do pecado, porque o pecado gera uma culpa. Então eu quero pecar, mas eu não quero ter uma consciência que me acusa. Eu não quero arcar com as consequências produzidas pelo pecado. Então o que a sociedade vai fazer? Como nós iremos retirar a culpa? Simples, nós excluímos o pecado de nossas vidas. Nós eliminamos o pecado das nossas vidas. Por quê? Porque sem culpa você vai pecar sem sentir o desejo de se arrepender. Se não existe então culpa, não há desejo de mudança. Se não há culpa, não há um impulso que me leva a uma autoanálise, uma autorreflexão de que eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Se nós banirmos a culpa sem jamais confrontar o pecador, ele sempre irá pecar e vai se sentir bem. Como que nós eliminamos o pecado? Querem ver uma coisa? Hoje nós não falamos mais de pecado, nós falamos de doença.
qualquer depravação, qualquer imoralidade, qualquer ato de maldade, frutos de um coração depravado e afastado de Cristo, nós damos o nome de doença, de transtorno, de fobia. Só que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber, queridos, que para Deus o pecado continua pecado. O comportamento de um criminoso, as paixões imorais, as atitudes que afrontam, vícios inimagináveis, são tratados, irmãos, como doença. Basta você dizer: eu tenho um problema psicológico. Oh, coitado, nós temos que entender. O menino é mal criado, rebelde, sem educação. Não, ele tem um transtorno. Queridos e amados irmãos, em alguns ciclos da nossa sociedade, para vocês entenderem o nível que estamos, em alguns círculos da nossa sociedade, a pedofilia é tratada como um distúrbio, como uma doença. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, do que a sociedade moderna, ela chama de distúrbio, ela chama de doença, a palavra de Deus continua chamando de pecado. A palavra de Deus continua dizendo de queda, de falha de caráter. A palavra continua ainda confrontando e dizendo: ei, o problema do mundo não é umas doenças psicomáticas. O problema do mundo não são transtornos. O problema do mundo e da humanidade se chama pecado. E pecado não se trata com terapia. Pecado se trata com arrependimento. A cura para o pecado é nos arrependermos, é intensificar a busca em Cristo, intensificar a busca pela graça, pela bondade, misericórdia, compaixão, para que a nossa vida seja transformada. E então, aonde nós estivermos, o poder e a presença de Deus se manifestará. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Porque nada disso, irmãos, ela muda o fato que perante Deus o pecado é ainda pecado. Deus não muda a sua maneira de pensar e tratar o pecado porque nós mudamos, porque a sociedade mudou. Deus continua lidando com o pecado, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a destruição. E aí nós chegamos a uma conclusão: este é o quadro que nós estamos. Por que eu tenho que intensificar a busca? Porque numa sociedade de vítimas, não há espaço para um Deus perdoador e santo. Se eu sou vítima, eu não tenho culpa. Se eu não tenho culpa, me arrependo de quê? Se eu não tenho culpa e eu sou vítima, eu não preciso de Deus. Ao contrário, Ele é responsável pelos problemas que eu enfrento na vida. Eu não pedi para nascer, Ele que resolva. Se eu tiro o pecado, irmãos, nós estamos aniquilando a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Mas o problema é que não está só lá fora. O problema é que está dentro da igreja. E nós vitimizamos como igreja o pecador. Quais são, muita gente vai andando, irmãos, e quais são os slogans que nós vemos por aí? Se você está sofrendo, venha para a solução. Olha, não, nós devíamos dizer: ei, você que está debaixo do peso do pecado, você que está com uma consciência pesada pelo pecado, venha a Cristo, porque Ele está te chamando, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, aleluia, porque eu tenho perdão, eu tenho graça, misericórdia. Eu sou o Deus que transforma, que liberta, que cura. Eu sou o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Nós precisamos chorar, irmãos. Nós precisamos ir às lágrimas, rasgar o nosso coração em um genuíno arrependimento. Mas o que nós vemos nos nossos dias é que não há uma pregação que confronte, que chame o homem ao arrependimento. Palavras como arrependimento, pecado, contrição, expiação, justificação, inferno estão sendo banidas das mensagens cristãs. E o que nós acabamos ouvindo são mensagens que massageiam o ego. Mas quando eu massageio o ego do pecador, eu estou lançando ele no inferno. Como nós estamos? Como nós estamos? Porque o primeiro texto que nós lemos diz:
o que encobre suas transgressões, jamais ele vai prosperar. Aquele que não olha para si e diz: Senhor, eu preciso de mudança, me perdoa, oh Senhor, tem misericórdia de mim. Então a palavra diz: ao que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa encontra misericórdia. E sabe por quê, irmãos? O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que o inferno. O pecado é pior do que uma doença. O pecado é pior do que Satanás. Porque Isaías vai dizer no capítulo 59 que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Irmãos, quando eu peco, Deus não entra no seu quartinho escuro: ele pecou, ele não podia ter feito isso. Não, irmãos. Quando eu peco, Deus não muda, quem muda sou eu. O pecado não afasta Deus de mim, sou eu que vou me afastar do Senhor. Então nós temos que entender que o pecado é terrível. Então eu tenho que intensificar a busca em quê? Em Deus, na sua palavra, em oração. Eu preciso intensificar a minha busca numa comunhão profunda com o meu Criador. Se nós não fizermos isso, nós vamos sucumbir. E não pense vocês que as coisas melhorarão. Estava vendo a reportagem um dia desse, ontem, se eu não me engano. Estão querendo agora estender a lei Renault, sei lá, para as igrejas, porque a igreja agora também é centro cultural. Não, a igreja não é centro cultural. A igreja é local onde pecadores têm um encontro com Cristo. Eles são confrontados em suas escolhas erradas, pecaminosas. Numa igreja nós temos que anunciar que Jesus Cristo está vindo, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Estou pregando para alguém. Aleluia. Davi, no Salmo 119, versículo 30, ele diz assim: escolhi, ninguém impôs. Davi não foi seduzido por um discurso bonito. Escolher o que, Davi? O caminho da verdade. Ah, é? Sim, eu decidi seguir as tuas ordenanças. Davi escolheu. Davi decidiu. Eu vou intensificar a minha busca. É por isso, Davi, assim, eu me alegrei. Com o que, Davi? Quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ah, é? Mas, Davi, por que você se alegra? Aquela é uma tendinha, é uma tenda muito das feias. Davi fala assim: não é pela beleza de uma estrutura, é por aquilo que está lá dentro. O que está lá dentro? Lá está a arca da aliança. Lá está a presença do meu Senhor. Eu escolhi o caminho da verdade. Eu decidi seguir as tuas ordenanças. Oh glória, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque no reino de Deus, a verdade é o fundamento de toda avaliação. No reino de Deus, a verdade é o fundamento de toda a avaliação. É por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade, e ela faz o quê? Ela te liberta. E o que isso vem nos ensinar? Primeiro, a ausência de verdade nos torna escravos em masmorras psíquicas. A ausência de verdade vai me tornar escravo de comportamentos que afrontam ao Senhor. A ausência de verdade vai me lançar nas profundezas de uma depressão, de uma ansiedade, do medo e da dúvida. Quando a verdade não me ilumina, eu não sou confrontado pela santidade do Senhor. Então nós precisamos ser chocados com essa verdade, sabe, em nossas vidas, irmãos. Quando eu intensifico essa busca, a verdade de quem é Deus, ela se manifesta diante de mim. Eu não preciso buscar a revelação, essa revelação virá, porque a verdade se manifestará. E quanto mais próximo dessa verdade, por essa verdade eu viver, as bênçãos do Senhor, elas me alcançarão. Como nós precisamos compreender isso, como nós precisamos tirar as nossas máscaras gospel, tirar as nossas máscaras religiosas, porque, queridos, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos entender que Ele reconhece qual é o estado do meu coração. O Senhor sabe o que está passando na minha vida.
O Senhor sabe como está o meu interior. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não se impressiona com os nossos feitos. Deus não se impressiona. Deus não olha e diz: uau, olha, meu filho, vem cá, olha lá. Deus não se impressiona, porque não são os feitos que impressionam a Deus, porque Deus conhece o nosso íntimo. Quando, Jesus, os fariseus, terminou o negócio lá? Está fazendo ainda? Os fariseus falaram assim que tem que ir lá para o templo orar. Aí Jesus fala: não, esquece aquela cambada de boca fedendo. Olha só, quando você for orar, entra no teu quarto, mas fecha a porta, e o teu pai que te vê, aonde? No secreto, ele te ouve, ele vai te recompensar. Sabe por quê? Porque não é aquilo que eu vou fazer no público, é aquilo que eu estou fazendo no meu secreto, eu e Deus. Oh, glória! Não é os meus feitos. Nossa, fulano prega bem. Oh, você viu o pastor Anderson? Como canta e toca. A questão não é o cantar e tocar, mas qual é a intensidade da busca dele pelo Senhor. Deus não vai se encantar pelo meu belo discurso e sermão, não. Ele conhece o secreto. Deus me avalia não é pela minha roupagem que vocês veem, mas é pelo nível de intimidade que eu tenho com Ele. Então não são os nossos feitos, irmãos, e é justamente nesse campo que nós vamos ser encontrados fiéis ou não. Alguém vai assim: nossa, eu tenho tantos anos de igreja. Aí Moisés olha dizendo: Senhor, me ensina a contar os meus dias na sua presença. Então isso quer dizer que tem dias na minha e na sua vida que nós não estamos na presença. E não é porque Deus se retirou, é porque nós nos afastamos. Ensina-me. Não é pelo tempo que eu tenho de igreja, não é pelo tempo que eu tenho de conversão, é pelo tempo que eu passo com a boca no pó, com o joelho no chão, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Visita a minha casa com compaixão. Visita, Senhor. Glória, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O carpinteiro de Nazaré está olhando para o teu coração agora. Ele sabe, irmãos, isso é tão profundo. A Bíblia diz que antes mesmo dos nossos pensamentos se verbalizarem, Deus já sabe, Deus conhece os nossos pensamentos. Isso devia fazer nossas pernas tremerem. Davi diz: eu era uma massa informe no ventre da minha mãe. O Senhor já me conhecia. O Senhor estava tecendo os meus ossos, e antes dos meus dias existirem, o Senhor já tinha escrito cada um deles no teu livro. Sabe o que eu quero dizer para você? Quanto mais você intensificar a busca, você não teme o amanhã, porque você sabe que no seu amanhã Deus está te esperando. Quanto mais você intensificar essa busca, não haverá mais barreiras. Não é a doença, minha irmã, que vai fazer você parar. Não é um problema familiar, não é uma distância territorial, porque o nosso Deus é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus todo-poderoso, e agindo Ele, quem impedirá? Oh, glória! Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Aleluia. Olha o que diz Provérbios 27:19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Assim como a água reflete a nossa imagem, o meu coração não é o órgão, não é o músculo cardíaco, é os meus sentimentos, meus desejos, anseios. Isso revela quem eu sou. Pastor Claudio Miro não conhece as motivações, mas Deus está olhando. Rapaz, eu conheço. Cada um de nós que estamos aqui, Deus conhece quem nós somos, pela nossa maneira de pensar. Vocês querem ver uma coisa? A gente vem para um culto, aí dobramos o nosso joelho, e qual é a nossa oração?
Senhor, eu preciso. Deixa eu ver o que mais eu preciso. Eu preciso. Ó Senhor, eu preciso. Nós não conseguimos entrar no ambiente de culto e dizer, aquele hino que nós cantamos, hoje eu não vim te pedir nada, eu só vim te agradecer, eu só quero a tua presença, aleluia. E a gente entra no ambiente, é como se Deus não soubesse do que nós precisamos, mas Deus está dizendo, ei, eu sei do que você precisa, mas a minha pergunta é, você sabe quem eu sou? Porque não é pela minha roupagem, é por aquilo que está no meu coração. Tudo começa aqui dentro, irmãos. É dentro de mim, é dentro de você, é dentro de nós. Quem realmente somos não passa através de nossa imagem, não é pela nossa roupa, não é pela altura da minha voz, mas é através dos meus sentimentos. Fulano é homem de Deus. Pergunta para a esposa dele quem é ele em casa. Fulano é uma mulher de Deus. Pergunta para o marido, pergunta para os filhos. Nossa, aquela família é uma bênção. Pergunta para os vizinhos. Vai na empresa e pergunta quem ele é. Vai na faculdade. Não é aqui. Aqui todos amam a Deus. É lá fora que os verdadeiros adoradores se manifestarão. Olha que coisa interessante, não é? Nós lemos um livro, Caçadores de Deus, aquele livro top. Pai procura os verdadeiros adoradores. Será que ele não sabe quem é? Claro que se ele sabe todas as coisas, ele sabe quem são os verdadeiros adoradores. Mas o que ele está dizendo? Ele vai gerar situações em que os verdadeiros adoradores se manifestarão. O mundo está aqui lá fala, caminhando eu vou para Canaã. Rapaz, o mundo está desabando e você está aí. Sim, caminhando eu vou para Canaã. Rapaz, você está, onde você tira essa paz? É que Cristo é o meu refúgio. Ele é o meu socorro presente no dia da angústia. Agindo Deus, quem impedirá? Os inimigos vão vir por um caminho, mas vão fugir por 7. Como é que você tem paz? Porque a cada dia eu estou intensificando a minha busca pela face do meu Criador. Oh glória! Eu e a minha casa servimos a Deus. Aleluia! Bendito é o nome do nosso Senhor. Muitos dizem que amam e servem ao Senhor, mas quando o Senhor nos examina, eu li uma frase do padre Antônio Vieira que eu achei top. Sabe o que ele disse? Que coisa é a formosura, senão uma caveira bem vestida. E a gente olha no espelho, né? A turma dos fitness, né? Uma caveira bem vestida. Como assim? A Bíblia diz que nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Sabe qual é o nosso desafio? O desafio é quando a morte vai chegar e como ela vai nos encontrar. Não é como eu morro fisicamente, mas é como eu morro espiritualmente. Como está a minha vida diante do Senhor? Qual é a intensidade da sua busca? Uma outra pergunta: busca de quê? Para conquistar o quê? Porque a palavra está dizendo que o Senhor conhece o meu interior. Ele sabe quem eu sou. E então, queridos, se nós pudéssemos olhar de uma maneira muito sincera para nós mesmos, o que nós veríamos? O que nós veríamos? Lá em Marcos capítulo 10, um homem vai se ajoelhar diante de Jesus e dizer assim: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus vai dialogando com aquele moço, né? Aí no fim ele fala assim: só uma coisa te falta. E a gente chega com tantas coisas para Jesus, e ele fala: não, só uma coisa te falta. Só uma coisa te é necessária. Só uma coisa. E talvez vai dizer para você: vende tudo que você tem. Ele vai dizer assim: dê tudo que você tem. Talvez ele vai dizer para cada um de nós: se entregue. Porque muitas vezes nós entregamos os problemas, mas não nos entregamos para Ele.
Nós entregamos para Jesus as nossas frustrações e decepções, mas eu ainda continuo sendo Senhor da minha vida. Eu entrego para Jesus os problemas da família, mas não me entrego como marido, como esposa, como pai, como mãe. Eu entrego a Jesus tantas coisas, e Ele está olhando e diz: ei, se entregue, eu quero você. Porque quando eu me tornar a prioridade na sua vida, eu tomarei conta das coisas importantes na sua vida. A gente inverte. Eu pego as coisas importantes e coloco como prioridade, e pego a prioridade que é Cristo e jogo Ele na periferia da minha vida. O que nós estamos buscando, irmãos? Talvez o Senhor está dizendo a cada um de nós: me entregue o domínio que você tem sobre decisões e escolhas. Entregue a mim. Ouse crer que eu tenho o melhor para a sua vida. Ouse crer que eu tenho a resposta que você precisa. Ouse crer que eu tenho e sei o que é melhor para a sua vida. Abandone essa vida de pecado. Tire essa máscara. Porque quantas vezes nós colocamos a nossa máscara? Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Mas na verdade, às vezes nós estamos tão mal, tão para baixo. E quanto mais eu intensificar a minha busca com o Senhor, eu vou entender uma coisa, que a maneira como vivo é extremamente importante, pois viver é construir altar para o Senhor. Nossas atitudes e reações diante de circunstâncias desfavoráveis revelam o que tem sido prioridade em nosso coração. O resultado daquilo que construímos enquanto caminhamos será apenas a revelação do tipo de Deus que tem governado sobre a minha vida e qual é a prioridade do meu coração. O altar que eu construo revela o Deus que eu sirvo. E não é escolha, é a cada um de nós. Todos nós somos construtores de altar. Fulano não é da igreja, ele é um construtor de altar. Ou nós construímos um altar ao Deus verdadeiro, ou construímos um altar para Lúcifer. Ou construímos um altar ao Deus verdadeiro, ou construímos um altar para Mamon. Construímos um altar ao Deus verdadeiro, ou construímos um altar para Baal. Como que eu construo altar? Com as suas práticas, com aquilo que sai da sua boca. É a maneira como você vive, é a maneira como você reage, é a maneira como você se relaciona, é no seu caminhar. Jesus está dizendo: uma coisa te é necessária. E o que é necessário? Intensificar a busca, aprofundar no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deus te direciona, mas é você que se posiciona. Deus te dá uma direção, mas você tem que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que se posicionar, você vai ter que caminhar na direção do novo. Nós estamos terminando 2024, nós estamos nos últimos dias, na reta final. Deus está dando uma direção para um novo ano. Agora a questão é, eu vou olhar para esse novo, vou me posicionar e dizer: opa, eu estou saindo da minha parentela, dessa terra, e eu vou para uma terra que o Senhor está me mostrando. Aleluia. E aí eu vou chegar, vou construir o altar e dizer: seja adorado o teu nome. Seja adorado o teu nome, seja adorado o teu nome. Ou eu vou continuar olhando para trás e dizer: ó vida, ó dia, naquele dia eu fui no monte, foi tão bom, aquele culto foi tão bom, aquele dia, por que não hoje? Por que não agora? Porque se eu intensifico a minha busca, sabe o que eu vou conquistar? A presença. Por que eu digo conquistar? Porque um coração posicionado na direção que Deus dá, ele é um coração que será cheio da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus. Os discípulos andaram com Jesus, e um dia Tomé fala assim: Senhor, o Senhor está dizendo que vai para um lugar aí, mas a gente não sabe qual é o caminho. Como nós podemos conhecer o caminho? Lá em João 14, aí Jesus olha para ele e fala assim: meu filho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tomé, os discípulos, eles não conseguiram entender. Quando Jesus fala isso, eles estão assim: o que esse cara está falando? Que negócio é esse? Jesus está dizendo: vocês vão ter que aprofundar a intensidade do caminhar comigo, para que eu me torne realmente um caminho a qual vocês vão trilhar, que eu me torne realmente a vida de vocês, que eu me torne realmente uma verdade que vai guiar vocês nas escolhas e decisões que vocês irão tomar. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo diz assim: anteriormente todos nós
também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Pela graça sois salvos. Como isso é maravilhoso. Então, se eu intensifico a busca, eu vou descobrir que eu já tenho uma das maiores conquistas, não pelo meu mérito, pela graça. Eu sou uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas qual é o nosso problema? Porque intensificar fala de algo muito forte e ir cada vez mais profundo. O nosso problema é que muitos de nós se contentam em viver na superfície da vida cristã. Já bati meu ponto religioso do culto, já cumpri todos os rituais e agora eu vou para casa. Nós estamos terminando o ano de 2024, mês 11. Quantos livros da Bíblia você leu? Leu pelo menos 11 livros, um por mês? Quantas horas de oração? Se formos juntar o tempo de oração, quantas horas vai dar? Quantos cultos você deixou de vir porque eu vejo uma pequena nuvem e eu acho que vai chover? Eu estou tão cansado. Vou no culto hoje não. Eu vou assistir as minhas séries preferidas. Mas chegou um monte de gente lá em casa. Como é que eu vou para o culto e deixo gente na minha casa? Deus entende. Irmãos, me desculpa, Deus não entende. Porque quando sabe a resposta de Deus para nós, e o pastor Claudio Miro colocou aqui, olhe para a cruz. E a partir da cruz, como eu posso entender as justificativas, desculpas que vocês têm dado? Sabe por que eu falo isso, irmãos? São 23 anos que eu pastoreio. 23 anos que a gente vem, de alguma maneira, tentando contribuir no crescimento espiritual de pessoas. E como é difícil manter pessoas firmes na fé, estáveis na fé. Como tem sido difícil que vivam uma fé crescente. Muitos começam naquele fogo, e vocês, né, os irmãos mais velhos que estão na caminhada há mais tempo, sabe quantos chegaram aqui já? E daqui a pouco, igual Chaves, vai murchando, e aí sabe o que acontece? Mas também eu não gostei, o pastor falou de um jeito comigo. Nossa, a irmã que é responsável pelas irmãs, não, eu não fui com a cara dela. Essa igreja não tem poder. O culpado é fulano, o culpado é Beltrano, o culpado é isso, o culpado é aquilo. E aí sabe o que fazem, irmãos? Vão para outros lugares buscar palha para acender fogo, para aquecer suas vidas espirituais. Mas o que eles não entendem ou não querem entender é que fogo de palha, da mesma maneira que acende, ele apaga. O que nós precisamos? Intensificar a nossa busca, mergulhar nas águas profundas, e cada vez mais profundo, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Numa sociedade corrompida, num mundo contrário à vontade de Deus, nós precisamos perseverar, precisamos mergulhar nas águas profundas e dizer: eu escolho andar com Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não negocio princípios. Fui na casa de um crente, aniversário. Quando eu cheguei, olha só, pastor, cheguei, o pau estava quebrando. Eu olhei e falei: gente, eu errei a casa. Não, eu tô, pô, chega aí. Eu falei: gente, aí eu só parei e tô olhando. E cerveja, e é vinho. Cheguei. Parabéns, tá? Que Deus te abençoe. Estou indo embora. Um mês sem ir na igreja, ficou. Aqui não acontece, mas na Tropical acontece. Um mês sem ir na igreja. Aí um dia eu falei, chegou na igreja. Falei: irmão, sumido, o que houve? Não, eu estava chateado com o senhor. Eu falei: por quê? Não, o senhor foi no meu aniversário, ficou lá nem 10 minutinhos e foi embora. Eu falei: era seu aniversário?
Eu pensei que estava num baile funk. Eu pensei que eu estava numa boate. Eu pensei que estava num bloco de carnaval, não na casa de alguém que disse que ama a Deus. Não, é porque os meus parentes, meus irmãos, é porque os meus irmãos, eu falei, se eu não permitir uma cervejinha assim, eles não vão. Eu falei, então, meu querido, uma coisa para você. Você e seus irmãos vão tudo para o inferno. Os seus irmãos não amam você, eles amam a bebida que você compra. Os seus irmãos gostam da carne que você compra. Os seus irmãos estão pouco se lixando pela sua vida e pela sua família. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Existe um Deus no céu, sentado num alto e sublime trono. Esse sim merece toda a honra e glória. Mas é ser radical. Esse é o problema. O mundo é radical contra a nossa fé. E nós queremos ser amigáveis com aqueles que afrontam o nosso Deus. Número, se não me engano, o povo se corrompe. Estão caindo na orgia. Um camarada pega uma mulher, vai para frente da tenda do Senhor e vai ter uma relação com ela. Finéias pega uma lança, vai lá e mata os dois. Alguém chega e fala, Moisés, Finéias matou um casal ali. Aí Deus fala, Moisés, separa Finéias para o sacerdócio, porque ele teve zelo pela minha glória. Mas nós temos que ter sabedoria. Sim, mas não podemos ser coniventes com o pecado. Se a minha casa pertence ao Senhor, na minha casa não entra bebida. Na minha casa não entra aquilo que afronta a santidade do Deus que eu sirvo. Porque a minha casa tem que ser o lugar da manifestação da presença de Deus. As pessoas têm que amar a mim por aquilo que eu sou. Elas não têm que me amar por aquilo que eu vou fazer por elas, agradar a elas. Paulo disse, se eu quero agradar a homens, eu desagrado a Deus. Eu não estou preocupado em agradar homens, porque homens não me levam para o céu. Homens não perdoam meus pecados. Homens não transformam a minha vida. Eu estou intensificando a busca em Cristo. E agora eu digo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Nós precisamos de atitudes radicais, irmãos. Decisões profundas. Senhor, cria em mim um novo coração. Então, sabe, começamos. Peça perdão a quem você tem que pedir perdão. Libere perdão para quem você tem que liberar perdão. Pague as suas dívidas. Como cristãos eu não posso ter nome em SPC. Não, mas depois de 5 anos some. Isso é estelionato. Cristão vive com integridade. Eu vou fazer a campanha para Deus restaurar meu casamento. Já pediu perdão ao seu marido? Pediu perdão à sua esposa? Os meus vizinhos são uma praga. Já pediu perdão a eles? Não, mas por que eu tenho que pedir? Porque eles são uma praga. Peça perdão. Libere perdão sobre eles. Abandone o orgulho. Deixe de lado a murmuração. Deixe de lado, irmãos. Abra mão daquilo que afronta a sua pureza, a sua santidade. Intensifique a busca por intimidade pelo Senhor. Mergulhe na palavra, mergulhe na oração, viva uma vida de santidade, jejue, consagre a sua vida, consagre a sua casa. Não é porque você quer coisas, é porque você está intensificando a sua busca, porque você quer ser um vaso cheio da presença do Senhor. Aleluia. Você quer chegar num restaurante e na hora que for orar pelo seu prato de comida, pessoas vão se levantar e dizer: ei, ora por mim, porque você carrega algo. Eu preciso dessa paz, eu preciso disso que você tem. Jeremias 4:4, eu estou terminando. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor, a minha ira, não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Sabe o que eu tenho aprendido? Ninguém olha para o trono de Deus e continua sendo a mesma pessoa, porque trono fala de governo. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Irmãos, que visão maravilhosa. Imagine agora, nós estamos aqui. Às vezes a pessoa, nossa, se a igreja estiver lotada, o culto
foi uma glória. Por quê? A igreja estava lotada. Não. Não é pela quantidade de pessoas que estão no ambiente. É pela intensidade das pessoas que estão no ambiente buscando a Ele, que Ele se revela. Só está Isaías. E o Senhor se manifestou. Isaías, eu vou morrer. Agora eu estou lascado. Agora eu vou morrer. E o anjo vai lá. Toca com a brasa nos lábios. Isaías, agora você não morre mais, porque você foi purificado. Eita glória! E Deus começa a trazer as demandas do seu. Olha como Deus é tão bom, irmãos. Deus começa a abrir o coração para Isaías. As demandas que Deus autocriou a si mesmo para Isaías. E no final ele diz: a quem eu enviarei? Eu imagino Isaías dizendo assim: eis-me aqui. Não foi porque não tinha mais ninguém. Porque Isaías viu um trono de glória. Aí ele entendeu que o governo de Deus estava sobre a vida dele. Isaías fala: envia a mim. Aí Deus fala: cara, eu vou te enviar. Você vai ser um cara top. Você vai pregar e ninguém vai te escutar. Você vai pregar e nenhuma vida vai se converter. Você vai pregar e as pessoas vão correr atrás de você para bater em você. O seu ministério vai bombar, Isaías. Mas sabe o que Deus diz? As maiores profecias messiânicas é Isaías quem vai liberar. Da raiz de Jessé brotará o rebento. Glória! A virgem conceberá. Oh glória! O Redentor virá. Isaías está dizendo: não importa sucesso diante de homens, nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida. E quanto mais eu intensificar essa busca, maior será a manifestação deste Deus sobre a minha vida. Nós precisamos disso, irmãos. E eu fecho aqui. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós precisamos conhecer cada vez mais a Deus. Nós precisamos conhecer Ele como nosso Pai e desfrutar da vida que Ele tem para nós, em toda a plenitude de graça, de bondade, de compaixão e misericórdia. A vida abundante, contagiante, vitoriosa, que este Pai que se revela a nós está dizendo: vem meu filho, eu tenho vida e vida em abundância. Venha mergulhar nas águas profundas, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Intensifique a tua busca e você nunca mais será o mesmo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Oh glória. Como você entrou aqui nessa tarde? Como está a sua vida nessa tarde? Eu não estou dizendo sobre não é pelo tempo que você frequenta o local de culto. Eu estou dizendo como é que está a sua vida diante de Deus nesta tarde. O que precisa ser consertado na sua casa? Qual é o altar que você tem construído com as suas ações, com as suas reações? Como está você nessa tarde? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e que você nesse momento começasse a falar com o Senhor. Senhor, começa a me lembrar quem eu tenho que pedir perdão e liberar perdão. Senhor, o que ainda na minha vida tem sido um empecilho, que está sendo uma barreira para essa busca. Senhor, eu não vim aqui à tarde para conquistar um emprego, um aumento salarial, uma vida melhor. Eu vim aqui, ó Deus, conquistar, ó Deus, derrotar os inimigos que estão me impedindo de ter uma vida mais profunda com o Senhor. Eu não quero só vir para o culto, eu quero ser aquele que vai ser como um pastor, trazendo ovelhas para a tua casa. Eu quero ser aquele que onde chegar as pessoas olharão e verão um brilho no olhar, não pela beleza da minha face, mas pelo brilho do teu rosto sobre mim. Senhor,
Senhor, eu quero que os meus vizinhos, ao olharem para o meu lar, compreendam que eu e a minha casa servimos ao Senhor. No meu local de trabalho, ó Deus, eu quero levantar um altar de adoração a Ti. Eu quero ser um instrumento de bênção na vida do meu patrão. Eu quero ser um instrumento de bênção como empregador. Eu quero ser um instrumento de bênção, ó Deus, na vida dos meus irmãos, na família espiritual que eu pertenço, na casa paterna que eu pertenço. Eu quero ser um instrumento de bênção. Ó Senhor, nos ajude, Senhor. Esses dias que são tão difíceis, em que hordas demoníacas, ó Deus, andam pelas ruas da nossa cidade, do nosso país. Tempos, ó Senhor, onde o errado se tornou certo, onde a maldade impera, onde o roubo e a corrupção, ó Deus, tem gerado tanta dor, morte e desigualdade. Ó Deus, nos ajude como igreja, não como templo, mas como igreja, como lugar da Tua habitação. Nos ajude, Senhor, a lançar fora todo lixo emocional que tem gerado enfermidades. Nos ajude, Senhor, a liberar perdão àqueles que nos ofenderam. Nos ajude, ó Deus, e nos dê a coragem, ó Deus, e a decisão de ir até quem nós temos que ir e pedir perdão. Nos ajude, Senhor, a reconhecer os nossos erros, o nosso pecado. E nesta tarde, Deus, diante de Ti derramamos a nossa alma. Glória. Diante do Senhor, ó Pai, nós abrimos o nosso coração, porque não tem como esconder. Ó Deus, e damos nome ao pecado, nós damos nome àquilo que está sendo um entrave em nossa vida espiritual. E nós Te pedimos que não saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos, que saiamos daqui com um coração cada vez mais sedento e faminto pela Tua palavra, pelo Senhor, pela Tua presença. Amado Deus, continue, Deus, derramando unção e graça sobre este lugar, sobre as famílias que aqui congregam, ó Deus, sobre cada homem e mulher, jovem, adolescente, crianças que fazem parte deste ministério. Que o Senhor continue, Deus, transbordando, ó Pai, a unção, a graça e a prosperidade sobre a vida daqueles que são mantedores desta obra. Continue abençoando os intercessores, aqueles que estão na torre de vigília, aqueles, ó Pai, que oram e clamam, intercedendo, ó Senhor, para que o Teu poder e graça se manifeste de uma maneira poderosa em cada reunião, em cada culto, em cada celebração. Abençoe, Senhor. Abençoe a vida do pastor Claudio Miro, abençoe a vida da sua esposa, filhos, abençoe seu ministério, abençoe, ó Pai, a sua vida financeira, a sua vida profissional, e que a cada dia ele continue sendo um instrumento de bênção, vaso de honra, para a qual o Senhor o chamou para ser. E eu Te agradeço, ó Deus, por esta tarde. Obrigado por falar da Tua palavra. Eu sou só uma voz, é o Teu Espírito que fala de uma maneira profunda. Ó Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Tu és digno de